Viva, bem-vindas e bem-vindos a este novo espaço radiofónico, Mulheres com Palavra. A pensar na importância da voz e do pensamento das mulheres surge este projeto de rádio, que nasce de um desafio, por mim lançado a outras duas mulheres, a quem as palavras não costumam faltar. São elas a Elisa Seixas e a Luísa Paulinelli. Ambas são mães, ambas são professoras, ambas deputadas à Assembleia Regional, e estão aqui para dar voz ao pensamento das mulheres. Olá, viva, Elisa, Luísa, bem-vindas a este desafio da rádio. Este é o vosso batismo de rádio. É verdade. É verdade, é verdade. Eu fui sempre entrevistada, nunca comentei, mas pronto, como vocês são muito queridas, e eu acho que este desafio vai valer a pena. É verdade, também a minha experiência de rádio foi como entrevistada, muito esporadicamente, e quando uma altura fiz crónicas para o programa da Lília Mata, da apresentação de livros, mas de resto não tenho uma voz radiofónica como tu, Cátia. Sim, Cátia, não temos uma voz profunda. Ok, nós somos três mulheres que querem ter uma palavra a dizer sobre o mundo e que querem proporcionar a outras mulheres um espaço para pensar e partilhar o seu pensamento. O principal objetivo deste programa, como já disse, é dar voz ao que as mulheres pensam sobre a atualidade e, assim sendo, o que esperar deste programa. Por um lado, comentar a atualidade regional, nacional e internacional e, por outro lado, dar a conhecer aos ouvintes e às ouvintes o percurso de mulheres que fazem a diferença na sua vida e no seu trabalho. Para isso, contaremos com a participação de uma convidada todas as semanas. Será uma mulher que de alguma forma se destaca pela sua atividade e pelo seu pensamento. Para além de uma conversa com uma convidada que nos falará sobre si, sobre as suas ideias, os seus projetos, este programa ainda contará com algumas rubricas que são Mulheres na Periferia, um espaço para falarmos sobre mulheres esquecidas, mulheres que têm ou tiveram um papel relevante na Madeira e no mundo, mas sobre quem habitualmente não se fala. Ainda a rubrica Mulheres na Boca do Mundo, um espaço para falarmos sobre mulheres que estão na ordem do dia, e Mulheres ao Desafio. Este sim é o desafio que nós vamos lançar à convidada da semana. Para este primeiro programa, convidamos uma pessoa por quem temos uma estima e uma admiração do tamanho do mundo. A mulher que escolhemos para, de certa forma, apadrinhar este projeto é a Violante Saramago Matos. Elisa, apadrinhar num programa de mulheres, isto é estranho, não é? Pois, eu prefiro amadrinhar. Amadrinhar. Então, bem-vinda, Violante, vais amadrinhar este nosso projeto. Ok, nunca tinha ouvido falar em tal coisa, mas tudo certo, eu amadrinho. Exatamente, até se pode ser a madrinha. A madrinha. A grande madrinha. Desde que não me convidem a seguir para a madrinha de 7ª ministra, está tudo certo. Não sei. Violante Reis Saramago Matos nasceu em Lisboa em 1947, licenciou-se em Biologia pela Faculdade de Ciências de Lisboa. Entre 1975 e 88 foi professora do ensino secundário no Cacém e no Funchal. Nos anos 60 fez parte do movimento associativo dos estudantes do ensino secundário de Lisboa. Entre 69 e 74 foi dirigente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa. Trabalhou com os comitês de luta anticolonial e participou nas manifestações e lutas estudantis contra a ditadura, a guerra colonial e a guerra no Vietnã. Foi militante do MRPP. Presa na manifestação do 1º de maio de 1973 no Rossio, foi enviada para a prisão de Caxias, de onde saiu ao fim de 3 meses. Na Madeira, nos últimos anos, participou nas lutas pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez, em 97, 98 e 2007, tendo sido mandatária regional do movimento Voto Sim, de solidariedade com Timor, em 99, e contra a guerra do Iraque, em 2003. Cumpriu o mandato de deputada eleita na lista do PS à Assembleia Legislativa da Madeira, na legislatura 96-2000. Cumpriu também mandato de vereadora eleita na lista do PS à Câmara Municipal do Funchal entre 97 e 2001. Entre dezembro de 2005 e dezembro de 2006 foi deputada à Assembleia Legislativa da Madeira pelo Bloco de Esquerda.
Estreou-se na literatura com um livro infantil, o Quinas Ganha Nova Casa, Quinas pelo Mar Fora e, mais recentemente, uma nova aventura do Quinas numa viagem à Ria. Já publicou vários outros trabalhos, entre os quais a história de num instante, a primeira pessoa e Tisha, a presidente. Violante, eu estou sem ar. Mas quer dizer... Estes são motivos mais do que suficientes para este nosso carinho especial por todo este percurso que acabámos de ouvir. Obrigada. É verdade. Violante. É assim, eu estava a ouvir esta história biografada que aqui nos leu a Cátia e estava a pensar, meu Deus, e ela é nossa amiga. E é como ter, é verdade, é como ter assim um contacto com a nossa história, com os momentos mais importantes de Portugal, da nossa memória, da luta pelos direitos das mulheres, e é fantástico. E estava a pensar como é que uma pessoa assim estava aqui ao pé de nós e apetecia-me ir aí dar um abraço. E tu queres que eu responda a um disparate desses? Luísa, mas pronto, eu posso fazer uma pergunta assim, sim, mas podes fazer a pergunta, mas primeiro vais levar a resposta ao disparate. Eu não fiz mais do que milhares de pessoas da minha idade. Eu não fiz mais. E digo-te mais, era uma privilegiada pelo facto de ser estudante. Se eu fosse uma trabalhadora rural ou uma trabalhadora de uma operária, as condições, por exemplo, as condições da prisão seriam indubitavelmente piores. Porque apesar de tudo havia algum receio, porque o movimento estudantil era muito coeso, e havia algum receio da resposta coletiva do movimento estudantil. Um operário ou um trabalhador rural, ou uma operária ou uma trabalhadora rural, porque havia diferença na prisão do homem e de uma prisão da mulher, era, sem dúvida nenhuma, muitíssimo mais abandonada às feras. Não há qualquer espécie de dúvida. Além disso tudo, eu sou uma mulher que vai às compras, que se chateia porque tem que limpar a casa, etc. Portanto, há uma data de coisas que... aliás, não há nada que me distinga das outras pessoas. Pronto, posto isto, devolvo o abraço com todo o gosto. Mais um, então faz lá a tua perguntinha. Não, eu ia fazer uma perguntinha que era assim, algo que me deixa muito curiosa. É como é que foi crescer entre dois grandes monstros, um da literatura e a outra da pintura? Foi estranho. A princípio foi estranho, porque eu sou de uma geração, penso que hoje também acontece um pouco isso, mas eu sou de uma geração em que a nossa relação com as colegas, não havia colegas masculinos, havia escolas para meninas e escolas para meninos, portanto as coisas eram separadas, mas as nossas relações com as colegas faziam com que de vez em quando fôssemos almoçar à casa de uma ou dormir à casa da outra, e naquelas casas eu não via livros, eu não via quadros, e em casa dos meus pais as paredes nunca estiveram vazias, ou estavam cobertas de livros ou tinham quadros pendurados. Portanto, isto para mim era muito estranho, porque é que as nossas casas eram tão distintas, não é? Agora, depois, à medida que o tempo vai passando, evidentemente que eu vou percebendo que os meus pais não são normais, entre aspas, quer dizer, entre aspas, como é evidente, são pessoas que ou eram pessoas com interesses muito próprios e específicos no campo das artes. Minha mãe foi uma extraordinária gravadora, e num certo meio eu era a filha da Hilda Reis, e o meu pai foi o que se sabe, e num certo meio eu era a filha do Saramago. Portanto, nunca mais era eu. Pois essa era a minha questão. A Violante, para ser Violante deixou o Reis e o Saramago de lado. Pois. E quando chega à Madeira passa a ser Violante Matos. Uhum. É claro que passou a ser a mulher do Matos. Mas pronto, não isso, passou nada. Ao princípio, sim, era a mulher do Danilo. É verdade, era a mulher do Danilo. Quem é aquela que vai ali? É a mulher do Danilo. Mas eu sou, assim, espigadota, não é? Refilona quanto basta.
E pouco a pouco as coisas foram-se modificando, mas eu precisei de deixar o nome dos meus pais de lado. Coisa que ofendeu muito o meu pai, ficou muito aborrecido, muito triste, e um dia pergunta, mas porquê é que deixaste o Saramago? Eu disse, pai, é porque eu tenho que ser eu, quer dizer, é a altura, eu preciso de ser eu. Então, mas não podes ser tu com o Saramago. E aquilo foi difícil que eu percebesse que realmente não era fácil. E não era fácil no meio pequeno, como é a Madeira, em que toda a gente se conhece, em que eu sou estranha, não é? Em que eu é que entro, porque o Danilo tem cá a sua estrutura de juventude emocional já feita, e portanto eu é que entro, e o meu pai só percebeu isto um dia que nós íamos os dois de carro, encontro uma senhora que não vou aqui dizer quem é, olha para o carro muito estranho e diz, Violante, não é o José Saramago? É. E conhece o José Saramago? Conheço há muitos anos. Eu disse, pai, fulana tal, meu pai, é seu pai? É. Violante, há de lá ir a casa lanchar um destes dias. E eu disse, com certeza. Eu depois perguntei, percebeste? E o meu pai disse, está bem, tens razão. Só acrescento que era uma senhora bastante ligada, completamente subordinada ao PSD. Pois. Pronto. Eu gostaria de voltar um bocadinho mais atrás, porque também é uma parte da nossa história que me interessa muito, apesar de não a ter vivido. Sinto quase como se eu tivesse vivido por interposta pessoa, ou por interpostas pessoas, por biografias que vou lendo, por livros que vão consultando. Como é que foi estar na clandestinidade e ter sido presa com uma filha pequena? Não foi fácil. Eu não estive na clandestinidade. Quem esteve na clandestinidade foi o Danilo. O Danilo foi denunciado e, portanto, soubemos que ele tinha sido denunciado, e a única solução era, de facto, passar à clandestinidade. E no dia 1 de novembro de 1973, um dos maiores birros da PIDE, que era o Pereira André, arromba-me a porta de casa às 7 da manhã, e eu recebo com a Ana ao colo. Entram-me 4 pitos pela casa adentro à procura do Danilo, mas como eles já desde as 5h30 da manhã que estavam a bater à porta e eu nunca abri, convenceram-se mesmo que ele estava em casa. Portanto, a casa ficou num pandemónio. Ele não estava, felizmente, e eu, como se costuma dizer, apoitei-me na cadeira junto ao telefone. Porque nós tínhamos um código. Se eu dissesse uma coisa, ele vinha. Se eu dissesse outra coisa, ele não vinha. E assim foi. Antes, eu sabia que eles não deixavam atender o telefone. Portanto, por isso simplesmente agarrei e ele disse, não pode atender o telefone. Eu disse, olha, já atendi. E depois pôs o telefone. Portanto, o Danilo percebeu perfeitamente que não podia entrar em casa. Passado algum tempo, eu sou presa no 1º de maio. A minha mãe ficou com a minha filha, e o partido disse, porque naquela altura sabia-se que se a prisão não tivesse revelações, isto é, se a gente não falasse durante o interrogatório, ao fim de 3 meses, obrigatoriamente, éramos postos em liberdade. A minha mãe teve indicações do Danilo para ir deixar a Ana a Caxias e vir-se embora. E, portanto, eu julgo que no pior dia da vida dela, ela chega a Caxias com a minha filha e diz, a mãe está aí dentro, eu não posso ficar com a bebé, não tenho saúde, ela fica aqui. E vai-se embora. E se há honra que eu tenho que fazer à minha mãe, é exatamente a coragem que ela teve de deixar a neta com meia dúzia de meses, enfim, com 16 meses, a Ana aprendeu a andar em Caxias. E, portanto, quando me bateram à porta e eu vi a minha filha, ia-me caindo o coração aos pés. Claro. Mas foi bom porque me acompanhou, e foi bom porque dava a indicação de que, de certa maneira, a tortura tinha acabado. Porque eles só deixavam realmente entrar as crianças quando isso acontecia. Portanto, mas foi complicado, não foi simples, não foi simples. Pois, tempos difíceis. Vamos retomando esta nossa conversa, vamos intercalá-la agora com a atualidade que se impõe. Que é um dos objetivos É um dos objetivos, comprometemos-nos a comentar
Luísa, o que é que nos trazes esta semana? Bem, esta semana eu pensei que aqui seria interessante nós falarmos desta crise Estados Unidos-Irão, Irão-Estados Unidos e percebermos como é que esta situação está a ser gerida por ambas as partes, uma situação que a determinada altura se pensava ser mas que agora modificou-se completamente com o abate do avião e também com as manifestações na rua a pedir a demissão do presidente. A determinada altura comecei a pensar, meu Deus, o Trump, que estávamos nós todos contra ele, de repente, será que ele pode ser visto como acidentalmente tendo feito qualquer coisa de bom no Irão e ter feito mover estes jovens e criar, no fundo, sem querer, estas manifestações e esta espiral pequenina de liberdade? Não sei, o que é que vocês pensam? Bom, eu tenho alguma dificuldade em ter bons pensamentos relativamente ao Trump, mas esta é uma crise que eu acho que a maioria de nós se apercebeu da sua existência com a eliminação do general Soleimani, mas já é anterior. E aquilo que tem vindo a acontecer é uma escalada no tom e também nos lançamentos que vão fazendo de um lado para o outro. Se tivermos que identificar quando é que ela começou em junho, com o abate de um drone estadunidense quando sobrevoava o Estreito de Hormuz. E nós podemos pensar, bem, o Irão começou, pois, se calhar, mas por outro lado também se percebe a impaciência com a constante interferência estrangeira naquilo que são espaços soberanos, não é? Para todos os efeitos. E com isto não quero que pensem que eu tenho o mínimo de simpatia pelo regime iraniano, bem pelo contrário. A questão é que aquela é uma zona que nunca teve hipótese, porque o Ocidente sempre lá meteu a colher, não é? E portanto os extremismos também nascem da falta de soberania que muitos daqueles povos tiveram e têm há muito tempo. Portanto, eu tenho muita dificuldade também desta situação por parte a resposta por parte de Donald Trump não terá um bocadinho a ver também com as questões internas, a questão interna que ele está a ver neste momento, com o impeachment e tudo isso? Com o impeachment, quer dizer, não é à toa que ele faz que ele toma aquela decisão no dia 3 de janeiro, no dia 6 veio armado em vítima e de homem responsável exigir o fim do impeachment porque não estava para perder tempo com embustes políticos quando no momento da história se em que ele estava tão preocupado e triste. Exatamente. E acho sempre curioso como ele põe sempre isto na primeira pessoa. Quer dizer, não é o momento nos Estados Unidos, é o momento em que ele está preocupado e triste. Mas o Pepe Tela bem dizia, num livro chamado Os Predadores, um livro giríssimo, que dizia que cada vez que os americanos têm uma dor de barriga, vão usar o quintal do vizinho. Que é para ficarem todos preocupados com o quintal do vizinho, é óbvio, depois de conspurcado. Sim, de facto, a ameaça, eu acredito que existe um clima de tensão muito grande, um clima de tensão entre o Irão, que Trump também ajudou, penso, a criar da sua eleição e que colocou logo em causa o tratado Exato. de antinuclear, não é? Que tinha sido assinado e até tinha sido brindado com vinho madeira, porque o embaixador dos Estados Unidos tinha passado por Portugal e tinha levado vinho madeira. E de repente começa-se a entrar numa escalada de tensão que leva agora as próprias nações europeias estarem com receio que este tratado acabe por cair. Mas ao mesmo tempo temos estes jovens que se manifestam, mas não sei quanto isso será viável e quanto conseguirão para já. Quer dizer, o que eu
o que eu suponho quanto a isto é o seguinte. Enfim, há 70 anos para aí, desculpem, há uns 40 anos, o Irão era um dos países mais pacíficos, mais evoluídos, sim, mais avançados de toda aquela região do Médio Oriente. As mulheres iam à universidade, não tinham que usar burcas nem nada na cabeça, portanto não se cobriam, portanto era um país evoluído. É a chegada, do meu ponto de vista, dos ayatollahs ao poder que altera toda a estrutura social e moral do Irão, que de repente, por circunstâncias variadíssimas, das quais não é com certeza isenta a existência de grandes reservas de petróleo. Toda aquela zona se transforma numa zona de uma instabilidade política absolutamente catastrófica, não é? E ali não há quase ninguém que esteja inocente, não é? De tudo isto. Agora, não nos podemos esquecer aqui, penso eu, de algumas coisas. A primeira coisa é que não é por acaso que o secretário-geral das Nações Unidas diz que o mundo não se pode dar ao luxo de uma segunda guerra do Golfo. Porque a questão nuclear é importante, mas vocês também se recordam que o ataque ao Iraque foi feito na base do pressuposto de que havia até armas nucleares em imensa quantidade. Não havia uma. Portanto, as razões pelas quais se pode justificar tudo isto, do meu ponto de vista, vão ter todas a questão da existência de uma grande riqueza de carbono. E depois, é verdade que há o ataque ao avião, mas eu não sei até que ponto é que se podem misturar as duas coisas. Eu acho que a revolta contra a ocultação do ataque é uma coisa, a revolta contra o derrube de um ícone, seja ele o que for, do Irão, é outra. E não se misturam, penso eu. Portanto, acho que nada está Introduzimos seguro. Agora a nossa primeira rúbrica, Mulheres na Periferia. Mulheres sobre quem não se fala, ou de quem se fala muito pouco, ou de quem simplesmente se deixou de falar. Luísa, esta semana vamos recordar ou conhecer quem? Esta semana vamos conhecer a Joana Falcoa, conhecida como uma espécie de rainha do gado, imperatriz dos carniceiros da cidade do Funchal. Então vamos atrás ao século XV, nos últimos anos do século XV. Sabemos que a Joana nasceu no Reino de Portugal, não sabemos muito bem, talvez no Ribatejo. Casa-se com João Novo, que era um moço da aldeia, e ouviram uma meirinha pregoar que ele, rei, pedia gente para povoar a sua Ilha da Madeira, que era uma espécie de paraíso na terra, onde tudo se passava, todos os sonhos se cumpriam, e é por isso que os dois, casadinhos, vêm para o Funchal. Aquilo não começa muito bem. O João arrenda o negócio do sabão branco a um fidalgo local, Luís de Atouguia, que não cumpriu o contrato, e os dois têm que arrumar a nova atividade e entram pelo comércio de criação do gado. Então começa João a ir às Canárias, às praças fortes da costa de África, escolhia as melhores cabeças de gado, sobretudo para as grandes festas do Corpo de Deus, trazia-as para a Madeira. Era uma imponente procissão em que se largavam os touros e as vacas em frente da nova catedral, e corriam todos atrás deles com grande algazarra, mas depois no final do dia também faziam um grande banquete. Então o João e a Joana tornaram-se o imperador e a imperatriz dos carniceiros do Funchal. Um dia João foi buscar gado a Safim, já não voltou, e a Joana Falcoa assumiu sozinha o negócio. Então era ela que arranjava os touros para as festas do novo padroeiro da cidade, São Tiago Menor, para as festas do Corpo de Deus, e era também a única que podia cortar carne no talho dos mesteres antes da festa. Portanto, era a única mulher que podia cortar carne. E era a única de entre todos os que podiam cortar carne. E será que já faziam espetadas? Não sei, mas era provável, quer dizer, cortava-se a carne de alguma maneira, se aqui a comer. A Joana Falcoa também teve um contrato com a Câmara de Funchal para trazer o gado para a festa,
E quando a fome assolou a ilha, também foi à Joana que a Câmara pediu ajuda, e ela foi buscar, meteu-se no navio para as Canárias, trouxe o gado para pôr fim à fome. Era uma empresária incrível, portanto uma empresária de tantos séculos atrás, geriu sozinha fazendas de gado, tinha vários navios ao seu serviço, tratou dos seus filhos, porque tinha 2 quando o marido morreu, mas também tratava dos filhos que lhe deixavam à porta, porque sabiam que ela tinha um bom coração, e deixavam as crianças à porta, um deles que ficou conhecido como o Diogo. Portanto, ela era Joana à Falcoa, e nada melhor do que começar esta nossa rubrica das mulheres da periferia com uma mulher capaz de aguentar, que se impôs todos nesse mundo aqueles, de homens, exatamente, de reses de gado, pegou nos cornos de tanto touro, e lá foi Joana, carne a alimentar a toda facalhão. E no século? Ela nasceu nos finais do século XV, portanto, século XVI. Realmente é um percurso impressionante. É impressionante. E podemos imaginá-la ali no meio dos carniceiros todos aqui da cidade do Funchal, e ela a negociar com a Câmara do Funchal, numa época em que não havia expropriação de qualquer espaço público, porque senão lá tinha ido o espaço do leilão da tinha ido os touros. Imagina os touros com os cornos expropriados. Exatamente, a coisa não dava bem. Era uma chatice. Era uma chatice. Bom, Elisa, regressamos aos dias de hoje. Regressamos aos dias de hoje. Que tema nos sugeres agora? Ora bem, o segundo tema que tinha pensado em trazermos até aqui, e vou ser muito rápida porque também não há muito a acrescentar a isto, tem que ver com a notícia que saiu esta semana no Diário sobre a prescrição de 51,7 milhões de euros de dívida não cobrada, isto na Segurança Social da Madeira. Pelo texto, aparentemente são mais 401 mil que em 2017, o que nos leva a pensar que, em primeiro lugar, a primeira impressão que tive foi: nós somos mesmo uma região muito rica, porque damos ao luxo de atirar a janela fora, ou melhor, borda fora, porque se pensarmos... Fora, quer dizer, para a conta bancária de alguém, queres pois, dizer? Exatamente. Darmos ao luxo de abdicarmos disto, mas depois, com a leitura, percebi que tem havido progresso, porque algumas destas pessoas, ou pelo menos destas não, porque esta vai prescrever, mas tem havido cobrança, 60 e tal milhões de euros foram cobrados, conseguiram ser cobrados. Em 2014 nós tínhamos à volta de 6 processos no Ministério Público relativamente a esta gente não pagadora. Agora já temos 55, o que é uma diferença aparentemente substancial. Agora, parece-me que no meio disto tudo nós esquecemos que muitas vezes isto significa que há trabalhadores e trabalhadoras que na verdade vão ter as suas vidas um bocadinho mais complicadas, porque geralmente estas dívidas têm que ver com empresas que não cumprem os seus deveres para com as pessoas. Nós temos aqui a questão da bola de neve, aqui vai tudo lá bater depois e portanto vamos lá ver quem é que vai pagar a verdadeira fatura destas prescrições. Mas é estranho, nós ouvimos vários empresários que se queixam sempre do mesmo, que é a Segurança Social é extremamente rígida, falam dos deveres que têm para com a Segurança Social, dos prazos apertados, e de repente surgem todas estas dívidas. Sim. Vamos ver, a secretária já prometeu que vai divulgar a lista de entidades devedoras. Também apontou a falta da existência de um sistema informático que faça uma emissão instantânea destes casos que estão para prescrever como sendo um dos motivos para esta falta de cobrança. Também falou no facto de não ter capacidade para contratar mais pessoas, portanto, recursos humanos também se precisam. Eu julgo que vamos acompanhar, ver como é que isto evolui. Não é? Mas realmente parece-me que sanções é que podem decorrer para o futuro. Claro. À partida
o facto Bem, de, o facto de haver alguns processos que são remetidos para o Ministério Público, pelos vistos, tem tido um efeito dissuasor. Pelo menos as pessoas já não acham, ou as empresas já não acham, que não pagar compensa. Vamos ver como é que isto evolui. Sim, esperemos que evolua bem. Violante. Quer dizer, a mim está-me a fazer confusão. Bom, tudo isto é uma coisa que eu não consigo explicar, né? Porque se eu não pagar o IRS, alguém me vai bater à porta a dizer: minha senhora tem 5 dias para pagar o IRS sob pena de... E depois vem uma data, vem um relambório de linhas, números, artigos, decretos a justificar as coimas. Mas a mim o que me fez confusão nisto tudo, além do que a Elisa disse, foram duas coisas que a secretária disse. Falta o sistema informático e não há recursos humanos. Espera lá, quantos assessores, adjuntos, meios secretários, meios diretores regionais é que entraram neste governo? Não se pode deslocar ninguém para fazer o trabalho como deve ser em termos de fiscalidade. Quer dizer, é uma incongruência. Não é um problema de... Não é uma questão de falta de competências. Não é uma questão de falta de competências. Em primeiro lugar, podem aprender. Eu bem sei que muitos deles saem da faculdade e vão direitinhos para um cargo de desfia. Eu sei, e por isso dá os disparates que dá. Mas, independentemente de tudo isto, podem fazer açõezinhas de formação e deve haver alguns gestores capazes de somar que 2 e 2 são 4. Portanto, a mim, choca-me. Mas depois esbarram com a falta do programa informático. Pois é, mas um programa informático também julgo que foi ativado há pouco tempo um novo programa porque aquele que existia não era rigorosamente bom. Mas há tanta gente a ter cargos que a mim custa-me acreditar. Até há cargos que têm que ser modificados para que a pessoa A lá entre dentro. Mas eu acho que aqui o problema não é haver quem mande trabalhar. Não, é mesmo quem trabalha. Exatamente. É quem trabalha. É mesmo quem trabalha. Que está no sítio errado, em vez de ser assessor, vai começar por baixo, que é uma coisa complicada para certas pessoas começar por baixo. E portanto eu não acredito nessa, e acho lastimáveis essas declarações e essas justificações. Violante. Como é que se concilia estas múltiplas vertentes? A política, a biologia, a escrita, a pintura, isto dá o quê? É um verdadeiro regabof, como se costuma dizer. É complicado, claro que é complicado, porque eu tenho 72 anos e já não tenho o vosso folgo, que tem 50, 40 e não sei o quê. Mas... Ainda não. Pois não? Ela nem sequer 40 tem. 30 e tais. Cátia está banida. Mais um mês e... Aliás, nós somos orientadas aqui pela mulher mais nova. Ser a miúda do grupo tem estatuto. É daquelas que acaba o curso e vai logo para mandar. Temos que lhe arranjar um bom programa informático. Eu estou a meter-me. Cátia, espera. Eu estou a meter-me com a Cátia. Não vá alguém pensar que é verdade. Sobre isso seria um programa inteiro. Até porque, olha, eu fui trabalhadora estudante. Portanto, vá, diz-me, também eu. Poderia acabar e fazer já esse upgrade. Mas não é o caso de quem eu estou a falar. Não. Vá. Não, evidentemente, quer dizer, gere-se às vezes melhor, outras vezes pior, mas como eu não sou capaz de estar quieta, estou sempre à procura de sarna para me coçar e, portanto, estou sempre à procura de alguma coisa que possa, de facto, ser útil, que eu gosto de fazer, às vezes coisas que eu não gosto, mas, de qualquer modo, coisas que, de facto, procuro... que tenham a ver com a minha maneira de ser, com a minha identidade, com aquilo que eu fui aprendendo ao longo da vida, com aquilo que eu com os desafios que fui perdendo ao longo da vida, mas sim, hoje faço isso tudo e trato do neto e apoio quando é preciso, quando é possível, falo com os amigos e com as amigas e depois escrevo, pinto. E chegaste àquela fase da vida em que és tu própria? E cheguei à fase da vida em que sou eu própria. Que é Reis e que é Saramago. Que sou Reis e Saramago. Aí sim. Matos também. embora eu devo dizer que tenho muita pena que a minha mãe não tenha conseguido ver, que não lhe tenha conseguido mostrar que o grande desgosto que ela tinha é que eu não sabia desenhar uma mesa.
A minha mãe tinha um desgosto, a minha mãe tinha um traço lindíssimo, ela desenhava maravilhosamente bem. E tinha um desgosto que eu não sabia. Só foi muito mais tarde, quando depois fui para a faculdade e quando começo a ter aulas de desenho biológico, depois fiz um curso de desenho biológico, depois então deixaste de desenhar mesas e percebeste que havia aí qualquer coisa. A perceber como é que se desenhava. De maneira que foi assim, quer dizer, mas pronto, concilia-se. Muito bem. Passamos para as mulheres na boca do mundo. Estas sim, as mulheres de quem se fala muito. De quem é que se falou esta semana? Quem arrisca? Arrisco eu? Começo eu? Bem, eu esta semana quero falar da Margarida Moraes, porque a Margarida Moraes deu uma entrevista ao Tribuna da Madeira a falar de uma iniciativa fantástica que é a Monte de Amigos e a loja comunitária da Monte de Amigos. A Margarida Moraes explica-nos e conta-nos como é que é a fome numa zona que é a primeira a zona do Monte, é uma zona bastante carenciada, e conta que 70 famílias recebem semanalmente cabazes alimentares. Mas há uma coisa que a Margarida Moraes faz que eu acho extremamente importante. É mostrar-nos, primeiro, que não existe vergonha em ter dificuldades, e depois quebra o tabu de que nós aqui vivemos todos bem e que não temos necessidades. De facto, existe muita fome, existe muita necessidade, e à pergunta, existe fome, ela responde, existe de facto fome, porque existem salários muito baixos, pensões muito baixas e muita falta de emprego. E por isso, parabéns à Margarida Moraes. Elisa, a tua mulher na boca do mundo para esta semana? A minha mulher são três pivôs de televisão estatal, da televisão estatal do Irão, e eu escolhi isto exatamente porque gosto muito dos nomes. Gelare Jabari, a Zara Khatami e a Saba Had, que se demitiram e manifestaram publicamente desacordo com a forma como tiveram de relatar a queda do avião ucraniano em Teherão. A Gelare Jabari pediu inclusivamente desculpa por ter noticiado inicialmente ter sido um acidente e pediu desculpa pelos 13 anos em que noticiou mentiras a mando do regime. Portanto, parece-me que estas mulheres são corajosas porque elas estão no território e assumiram esta posição pública. Olha, eu vou buscar uma mulher que se chama Michelle Obama. E por uma razão simples, porque ela teve a previsão de, na campanha eleitoral, nos dizer o que é que ia acontecer com o Trump e com a chegada do Trump ao poder. Imprevisível, ameaçador, preconceituoso, comentários cruéis e misóginos sobre as mulheres. Um homem sem responsabilidade absolutamente nenhuma. Um homem que fundamenta tudo no medo e nas mentiras, e aí eu acho que ela teve uma capacidade extraordinária de visão. Eu destacaria, voltaria ao Irão para falar de Kimia Alizadeh. Foi a única medalhada do Irão. Não, sei-me agora. Foi a única medalhada do Irão e desertou, porque diz que é uma das milhões de mulheres oprimidas, diz que a levavam para onde queriam, usavam aquilo que queriam, era obrigada a proferir aquilo que queriam, era explorada, e disse: basta contra esta repressão sofrida pelas mulheres iranianas. Desertou, está em parte incerta, apesar de considerar-se uma filha do Irão, disse não a este regime opressor. Muito bem. Vejo que concordam comigo. Completamente. Sim, poderia ser uma escolha de qualquer uma de nós. E ficamos com nomes que podemos pôr às nossas filhas no futuro. Não, e também porque este é o batismo de rádio, era importante termos aqui nomes de mulheres, não é? Exatamente. Nomes de mulheres gloriosas. Claro, sempre. Estamos mesmo na reta final, mas não podemos deixar este desafio cair por terra. Violante.
És a nossa primeira convidada, és a nossa desafiada. Nós damos-te 1 minuto de antena para dizeres aquilo que te vai na alma. Olha, o que me vai na alma é uma coisa muito dramática. Não é dramática, mas é inacreditável o que se está a passar com as eleições internas do PSD. Chegamos à conclusão que vai aumentar o desemprego. Porque, afinal de contas, os grandes responsáveis são os funcionários da sede do PSD que fotocopiaram os boletins de voto indevidamente. Isto é, foram os funcionários que, por sua alta recriação, falsificaram as eleições internas do PSD na Madeira. Portanto, vai aumentar a taxa de desemprego, porque eles devem ser todos despedidos, creio eu. Fora a brincadeira, isto só é possível. Ou melhor, ao termos conhecimento disto, fica aqui uma suspeita. Foi a primeira vez que o PSD aldrabou? É a primeira vez que o PSD vicia resultados? É a primeira vez que o PSD cria mecanismos perturbadores de uma eleição que devia ser democrática? Eu acho que não. Eu acho que isto que aconteceu, no mínimo, indicia uma prática simples de resolver. Porque, pelos vistos, só uma cabeça muito bem treinada era capaz de um dia para o outro decidir falsificar boletins para que, efetivamente, enfim, acontecesse o que acontecesse. E mais, não vai haver segunda volta na Madeira, porque, pura e simplesmente, as sedes estão fechadas e as urnas também. E, portanto, eu acho que isto é o espelho acabado do PSD, ou daquilo em que o PSD se transformou. Mas assim as pessoas podem ir para a praia. Como que é? Como é que é? Mas assim as pessoas podem ir para a praia, não se preocupam com as eleições. Pronto. Pois, com certeza. Se calhar ainda neve estes dias. Ou isso, ou ir à neve. Ir à neve. Mas também votar não demora um dia inteiro. Este desafio queremos te dizer que veio para ficar. É para nós queremos que faças parte do nosso painel e que todas as semanas nos tragas um minuto violante, que digas da tua justiça. Uma das nossas rubricas. Será a outra rubrica que faltou iniciar, que faltou apresentar no início do programa. O tempo voa. Rapidamente chegamos ao final do nosso programa zero de Mulheres com Palavra. Hoje tivemos o privilégio de contar com a visita da Violante, a quem agradecemos profundamente este carinho com que está a amadrinhar o nosso projeto. Não há problema, eu tirei o curso de Filosofia, nós temos autorização para inventar palavras. É? Pois, e eu sou fã de Mia Couto e também ele ensinou-me a inventar palavras, portanto é possível. Eu gosto daquela de madrinha. Muito bem. Bom, desde que não me chamem madrinha no meio da rua, quer dizer, é a madrinha. É madrinha à benção. Não quero dar as amêndoas. Madrinha à sua vez. Não quero dar as amêndoas na Páscoa. Elisa, Luísa, despedimos-nos por esta semana. Voltamos no próximo sábado com reposição no domingo, depois da 1. Para o final... Bem, digam adeus aos nossos ouvintes, por favor. Até para a semana. Voltaremos. Até para a semana. Eu volto num minutinho. Voltas num minutinho. Somos como o corvo do Alan Poe. Então, nós vamos terminar com a nossa sugestão musical para esta semana. É uma sugestão da Elisa e que, bem, se não fosse da Elisa seria minha, mas tínhamos que começar com esta mulher. Escolhemos Elsa Soares. É uma mulher que viveu uma vida difícil de abusos, maus tratos, desespero, depressão, tentativas de suicídio e todas estas temáticas. E pobreza, uma pobreza. Viu morrer filhos de fome, viu morrer filhos de acidente, casou aos 11 anos, obrigada pelo pai, com um amigo do pai, foi um casamento abusivo, foi vítima de violência doméstica e sexual, foi mãe aos 12 anos pela primeira vez. Bem, é uma vida de uma mulher guerreira,
de uma mulher forte. E que ela resolveu que muito soube bem. dar a volta. Em 2016 venceu o Grammy Latino com A Mulher do Fim do Mundo, que trouxe à Madeira ao Festival Raízes do Atlântico em 2017, e eu tive o privilégio de a acompanhar nesse festival, e isso para mim foi assim, um dos grandes momentos, foi acompanhar Elsa Soares. Lançou o primeiro disco em 1960 e desde então são 36 álbuns, apresenta em várias coletâneas. Por todo este percurso, Elsa Soares tinha que ser a nossa primeira escolha musical. Do álbum Deus é Mulher, lançado em 2018, escolhemos o segundo single, Deus Há de Ser. Isto em brasileiro soa de outra forma. Deus há de ser, é Deus há de ser, é a deusa mulher que ela evoca, dizendo que Deus é mulher e todas as ciências femininas, a poesia, as rimas querem o colo de Madonna, querem pegar carona nesse seu calor divino e transformar qualquer homem em menino. Para o final, Elsa Soares. Até para a semana. Ciências femininas, a poesia, as rimas querem seu colo de Madonna. A poesia, as rimas querem seu colo de Madonna. Pegar carona nesse seu calor divino transforma qualquer homem em nesse seu colar de braços, amacia a dureza dos fatos. Deus é mãe e todas as ciências femininas, a poesia, as rimas querem seu colo de Madonna. A poesia, as rimas querem seu colo de Madonna. Pegar carona nesse seu calor divino transforma qualquer homem em menino. Ser pedra bruta nesse seu colar de braços, amacia a dureza dos fatos. Deus é mulher, Deus há de ser, Deus há de entender, Deus há de querer que tudo vá para melhor. Se for mulher, Deus há de ser, Deus há de ser fêmea, Deus há de ser fina, Deus há de ser linda, Deus há de ser, Deus há de ser fêmea, Deus há de ser fêmea, Deus há de ser fina, Deus há de ser fina, Deus há de ser linda, Deus há de ser linda.